Boa tarde, queridos baixadeiros. Que saudade. Estávamos, né, há algum tempo sem gravar, por conta das atribuições paralelas da nossa vida. Mas voltamos. Agora eu estou sem o meu companheiro de bancada, meu colega Lelbert, né, que está numa nova empreitada. Eu até essa semana brinquei com ele que eu me despedi do meu colega de plantão da sexta-feira, do Dutra. E ele vai dar início agora uma bela caminhada, como, se Deus permitir, como deputado federal. E não vai mais poder estar nos acompanhando, me acompanhando, né? Que agora, Euríclides. Eu vou até avisar logo quem está sendo entrevistado de hoje, o Euríclides, que já virou prata da casa. Né? Prata da casa, vianense, filho do doutor Edivaldo. E aí é interessante, né? Porque acabei ficando sozinha, entendeu? Eu tô sozinha, vamos ter que tocar aqui o programa. Sempre é um orgulho, é uma saudade de falar com meus colegas, meus conterrâneos. É um assunto da saúde e informar. Agora, Euríclides, eu queria que, para quem não te conhece em Viana, porque na verdade é da Baixada, como a gente conversou. Quem não te conhece, por favor, se apresente. E aí, boa tarde, tudo bom, Ana? E aí, boa tarde, pessoal. Agradecer mais uma vez o convite e, como ela falou, Euríclides, nascido e criado em Viana, né? Baixada. Ele já vai jogar na minha cara que eu não sou. Com esse orgulho e tudo mais, é incrível, né? Mas a gente está lá, passou uma vida morando na cidade e há alguns anos a gente está aqui, mas nunca deixa de estar lá visitando. Inclusive, a gente esteve recente agora no final do mês de junho, numa tradição que a gente participa. Mas é isso, né? Viana sempre está nos nossos corações. A Baixada em si, né? Toda aquela região dos lagos é muito bonito. E a gente sempre tem que voltar lá. Euríclides, é engraçado porque eu sou nascida e criada em São Luís. Mas por conta do amor que meu pai sempre teve por Viana, e é interessante que meu pai falava sempre assim, que a comida lá era melhor, sei lá, o pôr do sol era mais bonito no campo de Viana, tudo era melhor. E aí eu sempre escutava assim, mas hoje, eu não sei se por conta da ausência, fica muito mais impactante para mim, entendeu? É dolorido ir, porque eu sinto muita falta, mas é muito mais impactante. Realmente parece assim que agora eu consigo ver coisas que talvez naquele momento eu não tivesse, né, visualizando dessa forma. Mas eu acho que a gente tem muito assunto para se atualizar. Essa semana nós tivemos o aniversário de Viana. Inclusive, eu gostaria aqui de estender parabéns para todos os cidadãos vianenses, os que moram, os que nasceram, os que não nasceram, os que, como eu, são de coração, mas se sentem pertencentes à região. Que a gente possa caminhar daqui para frente de uma forma uníssona, né? Sempre priorizando a melhor parte, como o crescimento, o desenvolvimento da região. Eu realmente espero. Eu acho que a gente tem um potencial maravilhoso, um potencial assim imenso. Eu acho o pessoal da Baixada um pessoal mais ligeiro, mais inteligente. É um pessoal, eu acho que por conta da situação em si, teve que se virar de uma forma mais ativa, né? Então acaba verdade. ficando... É verdade, a gente vê isso assim, quer queira, quer não, são 269 anos, né? Viana não é nenhuma cidade jovem, Não. Já é uma cidade já histórica, antiga. E quando a gente parte para uma comparação e vê assim, é claro que cada lugar é seu lugar, mas tipo, agora dia 4 de julho foi a independência dos Estados Unidos também, parece que tem só 250 anos. Eu fiquei chocada. Aí eu fiquei assim, eu fiquei assim também comparativo, caramba, os Estados Unidos 250 anos, Viana 269. E às vezes até puxando aqui para dentro do Maranhão, a gente vê cidades bem mais jovens, até menos de 100 anos, com desenvolvimento, com um potencial muito maior do que a nossa própria cidade. A gente fica imaginando o porquê que a gente ainda não atingiu esse crescimento, essa referência de progresso dentro do Maranhão e da região, né? Quer queira, quer não, quase 270 anos já era para nós estarmos bem posicionados. É um período de história muito grande
pro só que a gente tem. É. A gente tem uma base cultural muito forte, a gente tem uma base de idade, a gente tem uma base histórica muito boa, só que parece que a gente não conseguiu desenvolver. Eu também concordo, eu compartilho desse teu pensamento, Euriclides, eu não vou negar. Que eu acho assim, que quando eu acabo viajando o resto do Maranhão e eu vejo cidades com 70 anos, assim, com cidade com 90 anos, eu estou tentando lembrar exatamente qual cidade que eu olhei 70 anos, que eu fiquei em choque. Que é uma pior ainda, é Palmas, no Tocantins. Palmas não tem 50 anos. Tem 50 anos. Entendeu? Então, assim, é muito triste porque a gente acaba, querendo ou não, a gente acaba comparando. É verdade. Entendeu? Porque a gente tem potencial turístico, a gente tem uma água em abundância, a gente tem coisas que só a região tem, potencial de desenvolvimento, essa base histórica que te dá, querendo ou não, muita força, é uma sensação de pertencimento que a gente tem, que talvez esses locais não tenham. Quando eu sempre estudei uma coisa que, tipo assim, acho que nas escolas e na faculdade sempre vê a questão de se falar o desenvolvimento sustentável. É porque a maioria das vezes as pessoas pensam em se desenvolver para o presente. E às vezes aquilo fica defasado em pouco tempo. Então a questão do desenvolvimento sustentável é você crescer agora pensando no futuro, tipo daqui a 15, 20, 30 anos, entendeu? Então aí, às vezes, a gente quer construir alguma coisa que vai ser uma solução imediata, naquele momento, para o presente. Mas daqui a 5, 10 anos, aquilo ali já pode estar defasado. E assim, 5, 10 anos, hoje em dia a gente vê que o tempo ele passa muito rápido. Ele ficou muito curto, entendeu? Então aquilo acaba ficando bem defasado. E parece assim que Viana, ela não tem essa visão de futuro. Ela ficou estagnada no passado, vive no presente ali, aquelas coisas pontuais e tudo, mas não tem aquela visão de futuro. Aonde é que eu quero chegar? Em que patamar que eu quero atingir? O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero? Então, às vezes, na minha visão, isso é claro, que a gente não tem uma perspectiva de melhorar o quê? Fazer o quê? Entendeu? Parece que vive no basal. A sensação que a gente tem às vezes, até assim mesmo como pessoa, é como se vivesse no basal ali. Não tem plano, não tem. Tu vai vivendo com o que está acontecendo hoje, vai resolvendo hoje, mas assim, um plano de melhoria geral, não tem. A gente sempre brinca. Eu trabalhei por muito tempo na gestão de um hospital daqui do Maranhão. E a gente brincava da questão de enxugar gelo ou então de apagar um incêndio. Então, é muito ruim. Para quem já trabalhou com gestão, sabe que é frustrante você ter que, tá enxugando gelo. Porque às vezes tem um problema, sei lá, asfalto, esse tipo de coisa, é muito pequeno. Muito. Isso que eu ia falar lá, a gente está comemorando uma coisa que é bem básica e já é antiga, que é tipo assim, o asfaltamento de ruas. Pô, é legal tudo, mas assim, isso em outras cidades, até... aqui dentro do Maranhão já era praticamente natural, entendeu? Então, a gente fica imaginando, a gente está comemorando a chegada do asfalto na minha rua. Demorou esse tempo todinho. O que aconteceu no passado que não permitiu esse benefício chegar antes, entendeu? Foi mal gestão, ou falta de recurso, qualquer motivo que seja. Mas, assim, acho que Viana deveria estar comemorando coisas muito mais avançadas do que simplesmente isso. É bom? É, uma maravilha, mas a gente tem potencial para ter... Assim, a gente devia estar comemorando uma abertura de um distrito industrial, a implantação de alguma fábrica para gerar emprego. Eu já ia tocar. Coisas desse tipo, coisas grandiosas, que é assim que Viana deve se portar, Exato, entendeu? Tu tem que se portar como um dos grandes, porque você é uma das grandes. Justamente. Então, até um assunto que eu sempre bato na tecla, às vezes me torno até chata, porque eu tenho um outro vínculo de empregatício que é de empresa, questão de fábrica. E, por exemplo, às vezes a gente acaba repetindo um discurso que escutou de alguém lá atrás, que não é mais compatível com o de hoje. Então, eu acho, assim... então, antigamente a gente tinha aquela história assim, questão de fábrica, porque fábrica é ruim, uma empresa é ruim. Não, ruim é você não se desenvolver e ter que ficar aquilo massivamente. As pessoas não conseguem alcançar o potencial que talvez teria
Então, por exemplo, quando a gente fala de fábrica em Viana, ninguém está falando que vai desmatar metade da cidade, que é para colocar aquela chaminézinha como a gente outrora tinha essa mentalidade. É uma visão limitada quando a gente pensa dessa maneira. Extremamente limitada. Eu até brinco quando a gente vai conversar com política e tudo mais, quando alguém começa a falar esse tipo de coisa, gente, pelo amor de Deus, me tratem como uma pessoa que minimamente consegue raciocinar. Porque esse tipo de diálogo não vai ser compatível comigo. Então, o que eu entendo hoje, quando a gente acaba viajando, a gente olhando outros locais, eles aproveitaram uma característica natural da cidade e eles trouxeram fábricas. Na verdade, se tu parar bem ali do lado, em Matinha, existe uma linha de produção do peixe em Tães, entendeu? Eu conheço a história de Tães, é maravilhosa. Então, se tu quiser falar, pode falar que Então, às vezes a gente fica imaginando assim, como está dizendo, fábrica, a gente pensa uma coisa que vai poluir, que vai degradar, etc e tal. Mas se tu pegar a linha de produção do peixe ali, desde os açudes, aquilo ali tudo é feito de uma forma planejada, de uma forma técnica, com acompanhamento de órgãos técnicos, como o Senar, como o Embrapa, etc. e tal. Aí, toda a linha é feita do armazenamento, do estoque, tem a fábrica de gelo, então, tipo assim, tem uma cadeia de produção. A busca através dos caminhões frigoríficos. Então, assim, quando a gente fala em fábrica, a gente não quer aquele negócio que vai chegar degradar, poluir, acabar com o nosso lago, que ele já está complicado, mas, tipo assim, a gente não está falando dessa maneira. A gente está falando uma coisa que seja implantado, como eu estou dizendo, no desenvolvimento sustentável. O que é bom? E às vezes a gente fica imaginando, nem tudo é bom para determinado tipo de região. Então a gente tem que fazer um diagnóstico do que é bom para a nossa cidade sem degradar ela, sem degradar esse bioma, esse ecossistema que é a região da Baixada. É isso que é o fato, entendeu? Não é só chegar e dizer assim, eu quero montar uma fábrica de carvão, Sim. Eu quero montar uma termoelétrica, coisa que, tipo assim, quem mexe com essas coisas, eles fazem uma pesquisa de mercado e de diagnóstico, ele vai saber o que é viável para aquela região, ou para a nossa cidade. E é assim que é feito. Só que as pessoas têm essa visão limitada de pensar que quando a gente fala uma coisa de desenvolvimento, tipo uma fábrica, eles vão dizer, quero instalar alguma coisa aqui que vai... Mas isso aí é até uma técnica de manipulação, eu acho. Entendeu? Eu acho, assim, que acaba sendo uma técnica de manipulação. É tipo assim, olha, ele é mau, é aquela história, ele é mau, olha, não vai por aí. E a gente acaba... eu até estava brincando ontem estava brincando até com minha filha. Eu falei, filha, a mamãe está ficando medrosa. Eu era muito mais corajosa. Eu já... capotei quadriciclo de cima de duna, eu já, entendeu? Já fiz trilha e quase a trilha do vulcão, entendeu? Mas assim, hoje eu tenho mais medo. Então a gente às vezes vai alcançando uma certa idade, a gente vai ficando um pouco mais rígido, né? E aí você acaba escutando e você consegue somente reproduzir. Então, assim, me dá muita tristeza. Por exemplo, a gente vai ter a história do mel da Baixada, que Picos, eu não sei se a população que está escutando sabe, mas Picos, no Piauí, é a cidade referência à questão de mel. Mas eles vão lá para a Baixada, Viana, tal, aquela região, comprar mel da gente. Ou seja, eu estou tirando um potencial que deveria ser meu e estou dando para outra pessoa. Entendeu? Eu acho muito bonito talvez essa mudança, porque assim, a cidade lá captou para si. Sim. Entendeu? Eles poderiam ter falado, não é, vou levar, mas não, eles captaram para si e tomaram essa questão da produção e do nome, de pegar para si como se fosse. A questão de Tães, da primeira vez que eu escutei a história, eu me apaixonei. Euríclides, assim, foi uma necessidade, porque o que acontecia? Não sei se também o pessoal sabe. Isso que me contou foi seu Expedito Moraes e o seu Cibaleno, fala aqui que foram os responsáveis ali pela implantação e a manutenção até hoje, o pessoal do Fórum da Baixada. Mas os jovens estavam vindo para São Luís, não tinha oportunidade de emprego, então terminou o ensino médio, não tinha mais emprego, não tem uma faculdade, não tinha mais nada o que se fazer, então os pais estavam mandando para São Luís. Só que estavam se envolvendo com coisas que às vezes não dariam futuro. Os pais desesperados começaram a pensar numa forma de manter. E deu muito certo, está dando muito certo. Entendeu? Então, assim, eles realmente têm essa cadeia de produção, a questão do gelo. Todo mundo está muito empenhado, então tomou para si. Eu gostaria muito, e Matinha,
é praticamente filha de Viana. Entendeu? Cuidado. Não, eu sei que isso é uma função. Não, mas é verdade, assim, porque se você parar para prestar atenção, assim, com calma, Viana tem a questão do pescado, né? Tem bastante a questão do mel. Sim. Hoje em dia nós sabemos que naquela região daquele trecho que principalmente vai de Viana de Vitória do Merim até chegar em Viana, ela é rica na produção de arroz. Até mesmo o polo da farinha ali na Santa Eulália também tem bastante do coco. O biscoito do mesocarpo. Mesocarpo de babaçu, que é uma maravilha. Entendeu? Então, tipo assim, tem certas peculiaridades. Assim como, tipo assim, Matinha, a questão do polo do peixe. Matinha, a exploração, tipo, da fruta que é típica lá. É manga, entendeu? Bastante. Então, algo nesse tipo. Em Arari, a questão também da produção da melancia. Turiaçu, gente. Turiaçu do abacaxi. Então, tipo assim, cada local ele tem a sua peculiaridade. Então, aquilo ali ele deveria ser explorado com ênfase, entendeu? E, como estou dizendo, e valorizar. Ver como tu está falando a situação de Picos. Se portou como um polo e bate no peito. Diz assim, aqui a região do mel. Eu posso chegar lá e falar assim, não é. É da minha terra. Não é. É nosso, pronto, acabou. Então, assim, é questão do pertencimento. Isso, justamente. Então, assim, parece que a gente tem que ter essa identidade, saber o que é nosso e fazer isso acontecer. Isso que a gente não pode mais esperar, tipo, 269 anos para ver se alguma coisa acontece. A gente tem que ser feito para já, pensando na nossa juventude. Euríclides, agora você falou uma coisa que até doeu na minha alma. A gente vai esperar mais quanto tempo para reagir? Não tem. Entendeu? Porque, tipo assim, quando você vê alguma coisa acontecendo, você é capaz de esperar. É como se você estivesse construindo uma casa. Se você começar, quando você vê aquilo ali, as paredes se erguendo, você vai dizer assim, eu tô atingindo o meu objetivo. Eu sei que é um caminho. Não é fácil. Não vai ser uma coisa de uma hora para outra. Não. Ainda mais se tratando de uma cidade, entendeu? Mas a gente precisa agir agora. Esse que é o ponto. Mas, e tu acredita que eu tenho notado? Planejar e dizer agora. O que eu preciso fazer, começar a fazer agora? Plantar, semear, para daqui a 15, 20 anos, as minhas crianças, a minha juventude, saiba valorizar e bater no peito e dizer assim, isso aqui é nosso, isso aqui é de Viana, entendeu? É uma herança, né? Justamente. Euríclides, depois dessa pancada que tu me deu aí na alma, não, doeu em mim, entendeu? Até mais quando que a gente vai esperar? Eu vou pedir aqui rapidinho um intervalo para eu beber uma água, tomar um café, para eu colocar minha cabeça de novo no lugar. Boa tarde, novamente, queridos companheiros da Baixada. Voltamos. Eu consegui beber uma água, tomar um cafezinho rápido aqui, porque essa pancada que o Euríclides me deu foi forte. Realmente é uma frase para a gente pensar, né? Essa questão de até quando a gente vai esperar, porque a gente já passaram 269 anos, e será que a gente está na situação que a gente gostaria de estar? A gente está comemorando coisas que talvez... tem uma plaquinha, eu vou contar uma história aqui, eu lido com a residência, né? Residência multiprofissional e a médica do Dutra. E aí, às vezes, tem coisas que já era para a pessoa fazer, natural, já é o esperado, já é o fluxo ali de 90 anos que tem ali. E às vezes a pessoa vem e fala, olha, mas eu já fiz tal coisa. Aí toda vez eu brinco, você quer uma plaquinha? Não fez mais do que a obrigação? Uhum. Entendeu? Às vezes a gente precisa... dessa situação. Isso, é verdade. A gente tem que entender que tem certas coisas ali que é o básico do básico. E para mim, eu acho que a gente deve buscar algo excepcional, extraordinário, pô. Não é possível. Eu vou em outros lugares assim e eu vejo como é que Quais locais, Euríclides? Eu fiquei curiosa agora. Assim, às vezes a gente para pensar, e até mesmo cidades antigas, históricas e tudo mais, e a gente vê certas coisas que a gente não vê na nossa cidade, entendeu? Já foi em Paraty? Já, tive agora a segunda vez lá, olha entendeu? Aí. É incrível, eu fui numa festa lá, e quando eu cheguei, por acaso, o final de semana era a festa do Divino. A cidade toda, ela se integra
na festividade, é uma coisa interessante. Tipo assim, lá tava tendo uma gincana, coisas que movimenta a adolescência e tudo mais. E são 4 equipes. Cada equipe tem uma média de 1.000 participantes. Muita coisa. Muita coisa. Então, tipo assim, a juventude toda integrada, é torcida e tudo. Aí eu fiquei assim, cara, como é que pode? Bonito, Inclusive, né? eu tenho uns vídeos, mas eu nunca postei, assim, desse momento que eu tava lá. E é contagiante, entendeu? E é uma coisa que busca a integração do jovem com a própria cidade. Porque vai ter brincadeiras, vai ter aquelas coisas enigmas que você tem que decifrar, você tendo que saber a história da cidade para saber onde é que está a pista. Então, fora que atrai, todo mundo volta para a cidade. Inclusive, tipo assim, eu conheci pessoas lá na rodoviária que, tipo, estavam voltando lá, eles voltam só para esse evento. Virou que nem a Flip, a Feira Literária de Paraty. Isso. Eu já fui mais 6 vezes em Paraty. Eu sou apaixonada por Paraty. É muito legal, pô. E a gente não tem... Tu puxa uma coisa dessa assim. Viana. Pô, eu quero conhecer a história de Viana. Onde é que eu vou em Viana para conhecer a história da cidade? Que museu? Que local? Não tem, quase não tem. Eu acho que... Tipo, se eu não tiver enganado, acho que só a VL está de portas abertas com uma literatura, alguma coisa do tipo sobre isso. Mas, assim, da própria história de Viana, a gente não tem nada. A gente não tem... Uma base de dados, assim, não tem. Nada, não tem. nem de... Não tem um farol, não tem, sei lá, algo que remetesse, que virasse uma questão da referência. E aí, o que acaba acontecendo? A gente acaba perdendo essa sensação de pertencimento. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, a pessoa fica perdida completamente. E aí é interessante, Euríclides, porque qualquer outro local que tu vá, que tu vê que tem uma cultura talvez que foi maior do que a tua no teu crescimento, tu vai assimilar outra, porque é natural para o ser humano ter essa sensação de pertencimento. Por isso que tem gente que se atrela tanto à religião, a futebol, à política, entendeu? Porque você sente que você pertence àquilo ali. Então vira uma paixão. Isso. Exatamente. Às vezes tu vai entender, assim, aquele povo assim tão... Porque, na verdade, ele não tem outra válvula de escape. Às vezes ele não tem uma família que pudesse falar assim, olha, você é neto de fulana de tal. Até minha avó, a gente estava brincando, minha avó Celeste. Vovó, eu sou neta de Ribamar Costa, sou bisneta de Ribamar Costa. Então, assim, você lembrar, saber suas origens, saber como é que foi, sei lá. Eu estava conversando com um menino de Pinheiro, um aluno meu, residente, Jean. Eu até brinquei. Eu perguntei de onde ele era. Ele é de Pinheiro. Eu falei, mas tu não tem um sotaque de Pinheiro? Ele, era pra ter. Então eu falei assim, mas por que não? Entendeu? Até isso as pessoas vão começar a perder, porque não entende por que fala dessa forma, então tu acha que talvez seja de interior. E aí você quer perder, mas você não sabe a riqueza cultural que tem por trás. Não, é verdade. Quando a gente para pensar e ver essa questão de saber de onde saiu, para onde quer ir, quer chegar, a gente nasceu num lugar e a gente tem aquele lugar como base. A não ser que você saia muito cedo, que perca a identidade e acaba adquirindo em outro. Tipo assim, às vezes você nasce, mas não é criado naquele lugar, é criado em outro. Então você vai pegar a identidade da sua criação. Mas se você parar para pensar nesse ponto de vista, assim, às vezes eu acho estranho, tipo, um vianense, como nós, assim, passar muito tempo. Eu tô 5 anos, 7 anos, 10 anos sem ir em Viana. Eu já conheci um cara que ele passou 10 anos sem ir em Viana, morando aqui em São Luís. Eu ficava assim... Eu conheço gente assim. Mas eu fico assim, cara, mas o que a cidade te fez? Alguém te fez alguma coisa? Porque, pô, eu ia entender se tu morasse longe e tudo mais. Mas eu fico assim, cara, Viana, eu tenho essa visão de ser Viana ser incrível para mim. Porque eu não encaro minha cidade como uma visão só de morador. Eu tenho aquela visão de turista. Inclusive, tem pessoas assim que eu conheço fora da minha... Quando eu viajo e tudo, até meus primos de São Paulo e tudo, o pessoal já falaram para mim, você fala de Viana com muita paixão.
que eu não falo de São Paulo com tanta paixão como tu fala da tua cidade. Porque tu tem a sensação de pertencimento. Tu, quando naquele dia tu falando da questão do passa-fogo, de quando tu ia pescar, que tu ia tentar do lado dali. Muito. Então, tipo assim, tem certos lugares assim que até dentro da própria cidade, certas pessoas não sabem, não conhecem, entendeu? E isso é que eu fico imaginando, pô, como é que pode uma pessoa morando aqui e não conhece esse lugar, ou então nunca nunca teve essa experiência de fazer isso ou fazer aquilo. Entendeu? Eu fico imaginando, pô, um vianense que nunca chegou para pescar uma piaba com uma isca de angu e tudo, ou então, sabe? Não sabe o que é jabiraca. Entendeu? A torta de jabiraca, gente. E hoje, se eu fosse querer uma torta de jabiraca, aonde eu iria comer em Viana? Acho que na Conceição, acho que talvez. Uma torta de jabiraca. Isso aí não é fácil. Não é fácil. Não é. Às vezes, a maioria das vezes, acho que é só por encomenda. Exatamente. Só a Dona Fátima para fazer. Dona Fátima fazendo por encomenda. Mas, assim, Viana... Pô, eu fico imaginando, 269 anos, o que a gente vai comemorar? Eu tô vendo aqui, lá na minha... A Praça da Matriz, onde eu fui nascido e criado. Hoje a gente vai comemorar... Hoje não, assim, recente a gente vai comemorar a inauguração da academia, que vai ter lá na praça e tudo. Mas se tu parar para pensar e olhar de longe, é muito bonita a praça, mas se você olhar os detalhes dela, nem a placa da praça, eu acho que ela existe mais. Da última vez que eu vi lá não tinha, que foi inaugurado, se não me engano, foi em 2002 ainda. E é recente, então, tipo assim, uma praça que precisa de cuidados, ela é maltratada ainda. E nós tivemos a praça agora de São Benedito, que foi revitalizada. Então, assim, a Praça da Matriz merecia. E a da Barreirinha, meu Deus do céu, era. A Barreirinha merece. A Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia. Entendeu? Então, são lugares assim que... Hoje, assim, a Praça da Bíblia, até certo tempo, ela era praticamente morta à noite. Morta. E hoje a gente vê que ela está ganhando vida novamente. Só que a gente precisa dar... Por conta do comércio. Então, a gente precisa dar uma vida para o próprio local. Tem que ter uma atração. Assim, é chato de se falar, mas precisa de uma atração do pública para poder chamar o pessoal. Se você... Duas coisas. A feirinha, antigamente, acho que ainda tem, mas ainda tem de uma forma tão precária, aquela feirinha dos agricultores. Era todo sábado. Antigamente tinha com mais força. As pessoas iam sábado cedo lá, sabendo que o pessoal chegava com frutas frescas, com tudo ali. Já entendeu? Se programava, né? Exatamente, entendeu? Com custo bem mais acessível para a população. Hoje em dia, se você for lá, é uma feirinha bem fraca, já são poucos produtores que vêm e tudo mais. Aí eu fico imaginando, por que a gente não valoriza isso, cara? Eu te pergunto, é regional essa feirinha? Ou eles compram, tipo que nem o pessoal lá de entroncamento? Não, é da local. Própria, local, são agricultores local do interior que vêm. Existia um programa, eu não lembro quem foi o órgão parceiro que deu as barracas, e tinha um caminhão também, um caminhão baú, onde dava um suporte para trazer certo material desses agricultores. O insumo deles, né? Justamente. E hoje em dia a gente não vê quase nada disso aí. Eu lembro que papai gostava de tomar café lá, tinha um negócio lá, acho que era um mingau. Acho que nem isso tem mais lá. E fora isso, a questão da própria... da parte noturna também lá. Como eu estou dizendo, antigamente era morto, aquela praça ali era... Depois vieram barracas de lanche, hoje tem guaraná, tem água de coco. Tem água de coco. Hoje, água de coco, você sabe, imagina que você chegar no fim de tarde e tomar uma água de coco, ou então você for fazer uma atividade física e quando finalizar tem uma água de coco ali para você se hidratar. A pessoa que pensou nisso aí, uma pessoa visionária. Né? Total. Entendeu? Uma pessoa visionária. Então, por que assim, as pessoas não ambientam aquele local, tipo com quiosque, algo do tipo, ou então uma atração para dar mais vivência àquela área, entendeu? A mesma coisa da Barreirinha, na Barreirinha, realmente, quando tinha acho que é setembro, festejo lá. Da Nossa Senhora mesmo. Isso, então ali era um ponto também que eu era criança quando mas chegava nesse festejo. Eu acho que mas só que não é mais como antigamente. Não está mais atrativo como estava antigamente, entendeu? Então é ponto de se parar e para pensar, o que eu posso fazer aqui, trabalhar, planejar isso aqui para poder resgatar
essa dinâmica dessas atividades que aconteciam aqui antes e valorizar aquela área em específico, entendeu? E às vezes a gente está vendo que as coisas estão se acabando. Euclides, e aí o que eu vou te dizer? Assim, a meu ver, eu acho que essa é uma sensação que está generalizada. A gente já chegou, eu acho assim, que a gente chegou no nível de insatisfação, porque, por exemplo, hoje todo mundo tem acesso à informação. Uhum. Depende do que tu vai procurar, se é coisa boa, se é coisa ruim, mas todo mundo tem acesso. Então, eu acho que essa história está causando na gente uma certa indignação. Talvez é justamente aquele... Não motiva mais a gente participar de certas coisas, isso é fato. Entendeu? Não motiva. São coisas assim que tu fala assim, só isso. Entendeu? Então tu olha alguém tentando te falar, por exemplo, mas sei lá, como a gente está falando. Mas sei lá, a fábrica é ruim, não sei o que é mal. Não, não é. Não tenta colar isso em mim que não vai dar certo. Uhum. Entendeu? Então assim, por um lado, eu fico feliz porque chegou naquele ponto que não tem mais retorno. Uhum. Que a gente ou muda ou o negócio não vai prestar. Entendeu? Agora eu quero te fazer a pergunta, era do passa-fogo. Porque da última vez que tu veio, estava no planejamento do passa-fogo. É verdade. E aí, como é que foi o retorno? Porque estava perdido também. A gente estava tendo dificuldade porque, assim, a principal matéria-prima é as carretilhas, né? A gente não tinha mais quem fabricasse. Porque o fornecedor aqui em São Bento, ele não fabricava mais. E a gente tem um amigo chamado Paulo Vitor, que ele conseguiu contato com o fornecedor, acho que no interior do Pernambuco. E ele só que ele fabrica de uma forma diferente, entendeu? Aqui era feita de bambu enrolada no barbante e tudo. E lá não, eles faziam de cano mesmo, cano PVC. Então ele conseguiu, alguns anos ele mantinha contato com essa pessoa. Aí teve o César que foi lá, né? Com a ajuda lá do Jorginho Botelho, do Leobert, foi lá para ver como era esse item, que é o principal. Não adianta você querer ter uma manifestação se você não tem o principal, que é a matéria-prima. Não adianta você querer marcar uma partida de futebol se você não tem a bola para jogar. Esse é que é o fato. E então o César, ele foi lá, conferiu, testou tudo, viu que era viável as carretilhas fabricadas por ele. Então, a partir do momento que ele deu ok, o pessoal do Boi Passar Fogo se manifestou, se organizou, conseguiu fechar aí uma demanda de uma quantidade X, mais de 400 dúzias de carretilha. E foi bom, porque tipo assim, chegou tudo e as pessoas procurando ainda mais. Se tivesse mais carretilhas... Eu vi. O negócio é que, tipo, foi de uma forma tão rápida, conseguir até chegar. Eu acredito que no próximo ano eles vão ter que fazer mais, né? Porque a demanda foi muito alta mesmo. E a brincadeira foi muito boa, realmente foi. E assim, às vezes, Deus é uma coisa interessante, né? Choveu bastante antes de começar, mas durante não, e acabou, chuva novamente. Na hora que parou... Aí chuva começou, como se dissesse, não, acabou, tá bom, vai já brincaram demais, volta, porque senão arriscado... vai dar problema. Foi bom. Mas aí foi muito bom, eu queimei a canela, mas razoável. Eu fiquei morta de medo. Eu nunca tinha participado. Não participou nada, nem te olhei lá. Não, mas eu te olhei, viu, Meliante, tocando fogo nas coisas. E tu não estava tão paramentado. Não, eu não me paramento, não. Eu fiquei impressionada. Eu te olhei, tô te falando, porque eu estava paramentada e com medo. Não, eu fico mais... Assim, às vezes as pessoas tem que saber que você está brincando com fogo ali, então você tem que ir bem, ainda mais para quem não tem experiência, ou então para realmente quem toca diretamente do boi o tempo todo. Aí você tem que ir todo camuflado, com roupa grossa, né? Luvas adequadas, óculos e tudo mesmo, máscara por causa da fumaça. Mas eu vou de camiseta mesmo, calça e minha bota e a luva. Mas assim, é um risco, né? Mas tipo assim, não orienta. Todo mundo, a gente faz a recomendação e tudo mais, e a grande maioria segue lá
Eu vi. Mas tem doido? Não, tem doido de bermuda, teve gente que eu vi sem bermuda. Não, só de bermuda. Tem pessoas que vão de bermuda, de sandália. De chinelo. Acha o carretilha no chão e pega com a mão livre, sem Alguém luva. chegou pra mim e falou, pega. Não, Eu pega. É um risco. Não tenho coragem. Tem certas coisas que eu não passo, entendeu? E aí, tipo de luva. Mas a carretilha é diferente, ela é mais pesada, o fogo é mais... A minha mão, meus dedos, eles perderam a sensibilidade. Eu já não tava dando... Pra mim, aquilo ali eu tava como se estivesse carregando um peso. Sério, Euclides? De tanto tocar e, tipo assim, até o ombro, a dor veio até o ombro aqui. Então, tipo, eu já segurava a carretilha, mas eu não tinha mais sustentação no braço. E assim, de tão forte que era, o fogo era tão forte. Aí, tanto eu não dei conta de tocar todas as minhas carretilhas. Primeira vez que isso aconteceu. E tá lá, ainda ficou acho que quase 2 dúzias lá em casa de carretilha. Eu não dei conta de tocar. Eu, assim, de alguém de fora, tu que já tá acostumado, criado com isso, uma experiência visual, sensorial maravilhosa. As fotos que eu tirei, botei, eu acho que eu postei 1 ou 2, eu tenho até que postar no meu feed. Mas o que eu coloquei no Stories, pessoal, ano que vem eu vou. Só me avisa que eu vou trocar plantão, pessoal, não, eu vou. Todo mundo quer ter a experiência, porque é o único aquilo ali. Isso é verdade. Entendeu? É o único. Tem certa... É aquilo que a gente tem que fazer na vida, assim, tem que ter certas experiências. Sim. Em Viana, tipo assim, em Viana, se você participar de São João passando fogo no boi, ou então dando passeio no lago, indo para Santaninha ou para Chapadinha, ali dando passeio no lago. Uma torta de jabiraca. Uma torta, uma experiência gastronômica. Então, tem certas experiências assim que você vai pro local, você tem que participar. Então, se você vai no São João, tipo assim, eu ainda não saí nenhuma noite pro São João. Só fui no boi passar fogo. Entendeu? Não saí. Então, para mim, era a experiência de São João é aquele momento ali. Pode ser que as outras datas, para mim, assim... Mas São João não teve, né? Não, lá não. Teve, se eu não me engano, só 3 dias. 3 dias, assim, não é nada. É aquela... Para São João, tipo assim, desculpa, mas é o que tem que ser falado, foi fato. É somente para colocar no calendário, talvez para que não tivesse tanto barulho. Mas, assim, às vezes... fazer na coxa, como foi essa sensação que todo mundo teve, às vezes é melhor tu inventar, dar outra desculpa, deixa quieto, deixa abaixo, entendeu? Não, porque fica aquela desculpa, a gente vai fazer o aniversário da cidade. Mas às vezes outra coisa. Às vezes as pessoas não entendem porque diz assim, não, mas foi feito antes do aniversário da cidade. Não, aquilo ali foi só para aproveitar a estrutura que já estava montada, estava sendo montada, entendeu? Para o aniversário da cidade. Mas São João, a gente sabe, São João é mês de junho, São João é São João. São João. Não tem o que falar. Julho, assim, como maranhense, né? Julho é Vale Festejar, implantado pela Rosiana. Julho é isso, entendeu? Pra mim... As pessoas pensam, mas é São João. Não é. São João é mês de junho. Vamos primeiro falar o que é São João. Isso. Imagina assim, o que é Vale Festejar? Vale Festejar é um atrativo turístico da época de São João, feito para turista. A maioria é feito para turista. É para turista conhecer. Turista. Por quê? Porque mês de julho, mês de dezembro e janeiro são os meses que as pessoas podem viajar, ainda mais quem tem família, por causa das férias escolares, entendeu? Então aquilo ali, às vezes a pessoa não consegue vir na época, então ela tem uma amostra dentro do mês subsequente. Então foi feito dessa maneira. Com essa linha de pensamento. Agora, tentar dizer que, a gente vai botar o São João em julho. Não. Isso não existe, gente. Entendeu? Primeiro vamos falar o que é São João, por que é comemorado. Porque assim, vai colar com quem não, como eu estou te falando, vai colar com quem não tem base histórica, que não tem base de cultura, que é a maioria hoje. E é por isso que a gente está aqui batendo na tecla para que tenha. Mas assim, uma pessoa minimamente esclarecida... Pois é. É frustrante. Eu lembro que, às vezes, até na matriz, aqueles arraial antigamente, as barraquinhas de palha, comida típica mesmo. E hoje em dia a gente não vê. O que é São João? Na cidade, tipo assim, Viana, que eu vi, você só vai, tem poucos atrativos lá, até os bois em Vianas, assim, que eu acho que nem lá brincaram, não sei
Mas Não, eu não sei lá. Eu vi aqui em São Luís que pois teve. mas antigamente fui olhar você lá. via boi urubu, urubu, a dança indígena das Guajajaras, lendas e magias. Ixi, tinha bastante. Tinha bastante. Hoje Tinha bloco de carnaval. Tinha bloco, nem isso tem mais, né, caramba? Não, eu lembro de bloco de carnaval, não tem mais, não. Os feios, Pitelzinho, Cruz Credo. Eu lembro, eu saía nos feios, saía na prévia dos feios. Ainda tinha as prévias, realmente. Ô, moço, tá Olha falando aí, comigo. caramba. As prévias parecia Carnaval da Bahia, né? Tinha prévia. Tinha prévia, começava acho que em janeiro. Era. Começava em janeiro, assim, quando, sei lá, o primeiro grito de carnaval no Grêmio. No Grêmio. Gente, eu sou dessa época. Né? Nós somos. Da época era Vesperal que Do chamava. Vesperal, eu lembro que era eu para as comi muito, crianças. meu Deus. Eu ia comer Era muito. das 9 da manhã até tipo 4 da tarde. Aí depois de saía todo mundo, que era para limpar o salão para o baile dos adultos. Que aí era parte da noite e ficava até... O pau quebrava. E aí eu ficava dizendo, como é que eu posso não participar de uma coisa dessa? Eu já adolescente, doido para participar, mas não podia por causa da idade. Olha. Pois, o Márcio está chamando a nossa atenção aqui, vamos dar mais uma folga, beber água de novo e a gente volta com a entrevista do Moisés. Tá. Foi interessante a entrevista do Moisés, eu vou ver se Leobert também fala com a gente, se ele tá ocupado agora, mas ele... Assim, dá pelo menos um tchau, uma coisa... Dá um tchau, acho que o povo está esperando um tchau desse moço. É verdade. Até mais. Lembrou nada. Olá novamente para o terceiro e último bloco. A gente estava rindo aqui porque essa semana teve aniversário. Tu me viu lá com o Reinaldo. Eu vi um vídeo seu que viralizou. Foi muito engraçado. Teu susto. E é engraçado, eu gosto particularmente de fazer um elogio aqui. Eu gosto muito da visão que o Moisés tem e o do MV. Eu adoro, porque eu acho assim, que eu gosto muito dessa questão geracional. Quando eu vou dar aula, às vezes eu acabo lendo mais sobre isso. Porque até a forma que a gente tem que lidar com o pessoal da geração Z é diferente da nossa, Eu estava explicando até para a Lebert esses dias. Não, Lebert, é diferente. Geração Z, tem Millennium, tem os Boomers. Então eu não sei nada. Eu sei. A nossa é o que? É Y? Não, a nossa é Millennium. Millennium. Nós somos Millenniums. Tá. Entendeu? Nós somos Millenniums. E... meu Deus do céu. E aí, o MV é Gen Z, geração Z. E a forma como... eles já nasceram com internet, né? Sim, a gente verdade. ainda pegou ali aquele pedacinho 100. Sim. A gente começou a ter... Eu acho que tive em 98 um computador que meu avô me deu. Entendeu? Que tinha Mirk. Ainda sou... Sou antiga. Eu acho que lá em casa foi em 94 que o papai comprou o computador. Aquele Intel. Não. Era um Pentium. Era esse aí. Era o Pentium, que tinha uma orelhinha assim, que era a caixa de som acoplada com monitor. Meu avô me deu. Aí eu lembro dessa época, que tipo assim, era uma revolução. Acho que só tinha empresas que tinham computador. O computador pessoal assim de casa não tinha. Então quando o papai comprou, vixe, aquela era máquina. Aí tinha uns joguinhos. Papai começou a jogar no Freecell. Um joguinho de cartas, né? Que você vai montando até tirar todas. Eu gostava de um joguinho chamado Pitfall. Era tipo Indiana Jones, você ia participar... Que era demo, não era? Eram uns demos assim, eram uns pixelzinhos bem assim, não era o que era hoje. Era diferente, cara. Aí, a nossa geração a gente pegou uma transição muito boa. Pois é. Então, assim, e já os meninos não, eles têm essa visão mais já atualizada. E é muito engraçado. Eu amo os vídeos do MV. E eu acho que a forma como ele me flagra, que é o segundo flagra dele meu. E assim, eu fico tão constrangida, com tanta vergonha, mas eu acho que o pessoal percebe a espontaneidade da situação. Mas isso eu acho interessante, a espontaneidade, não é uma coisa forçada, programada. Isso só deixar o vídeo bem interessante. Não, e é muito engraçado. Não, tu sabe, falando nisso, do MV, mandar até um abraço pra ele, mas tu acredita que ele tava no Boi Passar Fogo filmando, várias horas ele me filmava e eu sem saber quem era essa pessoa que tava me filmando.
Eu simplesmente, tipo assim, ia, pousava, fazia meus acenos pra câmera, que toda hora eu tava passando e tava me filmando, com uma camisa vermelha e tudo. Só que de máscara, com uma camisa e tal. Aí o que acontece? No final, quando acabou tudo, aí ele posta meu vídeo, que eu vi pra quem eu fiz, no grupo. Aí eu digo, era você. Eu gosto muito do MV. Eu sou super fã. Eu acho ele, assim, uma visão sensacional. É um menino de futuro, entendeu? E aí toda vez... E é interessante que na hora que ele me filma, acontece alguma coisa. Entendeu? Não, eu não sei. Abraço pro Reinaldo. Abraço pro Reinaldo, que eu falei, meu Deus do céu, Reinaldo, que foi que a gente desbloqueou desse vídeo aqui? Porque o que eu já... Não, mas é bem legal, pô, a espontaneidade, até mesmo assim, tipo assim, se você vê hoje em dia a interação das pessoas, pô, aquilo pra nós antigamente era natural. Você abraçar, sair, ir pra praça, bater papo, conversar. E eu não sei se essa geração hoje em dia tem isso, entendeu? Porque é muito de computador, de rede social, WhatsApp, essas coisas, Discord, essas coisas. E às vezes eu fico imaginando. Eu só fico triste com eles por uma coisa. Acho que não sabe o que é desenho animado. Não é da época de Caverna do Dragão. Eles têm eles têm esse negócio de anime. Não, hoje é tipo assim, é Galinha Pintadinha, Patrulha Canina. Não, isso é criancinha, Patrulha Canina. Mas na nossa época era tipo Tom e Jerry. Cara, Rapaz, ontem eu comentei sobre isso, que eu tinha baixado, que eu tinha assinado Disney Mais por conta daqueles vídeos antigos da Disney, que era do Pateta. Pateta, pô. Tio Patinhas, aquelas paradinhas que tinha aqueles desenhos que tinha passar na TV Globinho. Passava na TV Colosso. TV Colosso. Nós já tivemos um programa que era só de cachorros fantasiados, chamado TV Colosso. TV Colosso, e bombava. Muito, entendeu? Não, e sem falar que, tipo assim, essa semana faleceu um dos ícones, assim, pra nós, da nossa época, que foi o Jaspion. O ator que fazia o Jaspion, caramba, que são os famosos Tokusatsu. O Jaspion, Changeman, Gogo Fives, Flashman. Não, desculpa. Fala sério. Eu lembro, mas os Tokusatsu, pô, eu achava muito massa. As pessoas, tipo assim, a pessoa se robotizar. Entendeu? Mas os desenhos, tipo Caverna do Dragão. Eu amava Caverna do Dragão. Cara, era... Pô, gente, Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Minha filha um dia desses perguntou, mamãe, quem era seu crush na sua infância? Eu fiquei... O Seiya. Eu era o Seiya. Aí eu falei, tinha o Shiryu, que era mais bonito, assim, né? Esteticamente. Mas eu gostava do Seiya. Sim. Aquele jeito dele estranho era o Seiya. Pois é. E aí, eu vou pedir pro Márcio colocar o vídeo do Moisés, pra gente não se perder. Moisés é de qual geração? Eu acho que Moisés tem quantos anos? Eu não sei. Não, tem que saber a idade, mas eu acho que Moisés também é Gen Z. Tá bom. 269 anos a cidade de Viana completou. E o programa Saúde Sem Filtro quer saber a opinião das pessoas. O que Viana está precisando ao longo desses 269 anos? Já deveria ter o que de bom? Fala pra gente. Eu acho que Viana realmente era para estar bem melhor do que está, né? Em qual aspecto, na tua opinião, assim? Cita um ou dois. Infraestrutura, por exemplo, né? A gente sabe que ainda tem a questão do saneamento básico, que não existe. Para 269 anos não era para ter nenhuma rua sem estar asfaltada, né? O maior defeito de Viana que a gente pode ver se vai ali para o trânsito de Viana. As estradas, dá uma melhorada na estrada de Viana. Não tem estrada boa. Sim, não tem. E quem vai ganhar a Copa? Deixa registrar na tua opinião. França. França? Falar que é a França. O que falta para ficar melhor? Muita coisa, indústria, trabalho para a população, tá entendendo? Emprego para os jovens, muitas outras coisas que falta esse desenvolvimento. Quem está deveria continuar e quem não está quer às vezes atrapalhar. Conhece o Dr. Leubert? É o Leubert? É o Herbert? Não. Filho Lazinho? Sim. Já ouviu falar, né? Sim, já vi falar nele. Então é uma pessoa bacana. Um bom médico, já vi falar o currículo dele como um bom médico. Não, esse é um oncologista. Entendeu? Manda um abraço pra ele. Doutor Léo, quem tá te mandando um abraço é domingo, né, domingo? Isso. Moro aqui na rua 2 de novembro, tá entendendo? E nós temos muito a conhecer o doutor através do seu currículo profissional. Maravilha. Então tá bom, valeu, meu irmão. Viana tem 269 anos. O que tu acha, na sua opinião, que falta para ficar melhor a cidade? O que eu acho falta melhorias nas ruas, infraestrutura, né, que está precisando, melhoria no atendimento do hospitalar, principalmente. As ruas de Viana que estão precisando de reparos, estrada, hospital,
o trânsito, principalmente aquele sinal ali perto do posto. Só deixam para ajeitar as ruas período de eleição, só deixam para dar assistência para pacientes do hospital quando a gente precisa postar nas páginas, né, que tem mais repercussão, pedindo ajuda, pedindo leito, pedindo um atendimento melhor no hospital. Sim. E as ruas que estão péssimas, lixo, a praça também que está precisando, as praças estão precisando de reparos, vocês podem ver aí que tem lixo aqui acumulado, em questão da Esse câmera tá na maldade. Em questão da capina, que tá precisando, né? Tá precisando os jardineiros, né? Da prefeitura, dar um grauzinho aqui. Então é tudo que tá faltando. É tudo, praticamente tudo. Se eu for falar aqui, eu vou passar o resto da noite. E aqui nós encerramos mais uma entrevista do Saúde Sem Filtro. Isso, agora é com você, Dr. Lewis e a Ana Valéria. Até o próximo programa, tá bom? Tá bom. Eu amo os vídeos de Moisés. Toda vez eu gosto de sempre acompanhar, nunca assisto antes, porque eu gosto muito. Eu acho, assim, uma espontaneidade maravilhosa. Mas aí tu percebeu que todo mundo também compartilha daquela sensação que a gente estava falando no começo? Verdade, é verdade. Primeiramente também fazer esse elogio, porque, tipo assim, a questão das notícias, elas passam, a atenção da pessoa acaba até sendo bem maior do que sendo aquele jornalismo formal de padrão. Entendeu? Que transmite a seriedade, mas quando você transmite de uma maneira mais assim, espontânea, parece assim que você está conversando com a pessoa que está do outro lado assistindo, entendeu? E eu acho isso bem legal. Eles dois aí estão de parabéns por isso esse quadro formato. Que eles... Ei, isso é Gen Z? É? Isso é geração Z? Isso é geração Z, coisa formal, a gente, nossos pais. Verdade. Entendeu? Que é que ela precisa daquela formalidade. William Bonner falando boa noite. A gente responde na sala, boa noite. E passando por esse ponto do que foi abordado, e realmente é o que a gente começou na nossa conversa aqui do início. A gente sabe que a infraestrutura está melhorando a cada dia, mas a gente sabe que ainda está muito longe do ideal, entendeu? E pode ver que as pessoas batem muito na questão da infraestrutura. Porque a infraestrutura ela vai te dar como se diz, é como se fosse as artérias e veias do nosso corpo. Ela que vai transmitir tudo ali, as passagens, vai permitir o desenvolvimento. Não adianta você querer ter, tipo, a Viana poderia ser a melhor cidade do mundo, mas se ela não tivesse um acesso, ou se ela não tiver a infraestrutura de ruas, calçadas, prédios legal, ela vai cair no ostracismo, entendeu? Cai. E assim, e a gente já tem um fator que não ajuda muito, que é a distância. Maranhão é do tamanho da França. Então, assim, enquanto lá em Recife, em 1 hora tu tá em João Pessoa, em 1 hora tu alcanças o Natal, tu alcanças as outras capitais. Aqui em 1 hora a gente não conseguiu nem sair do Campo de Perizes. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, tipo, a gente não tem essa questão da infraestrutura que ajudaria bastante, entendeu? Muito, muito. Às vezes as pessoas não têm noção do que uma boa estrada é capaz de fazer, do que uma linha férrea é capaz de fazer, entendeu? Então a gente tem que sempre brigar por isso. Agora imagina, tipo assim, Viana ainda tem a sede, imagina quem mora na zona rural, que já tem dificuldade com as estradas vicinais, a pissarra não é de qualidade, aí vem com o período chuvoso, que aí torna as estradas um lamaçal, então tudo isso tem uma dificuldade. Imagina a região dos campos, que as estradas elas ficam alagadas, submersas, entendeu? Então você passa a ter um transporte mais por canoa e lancha, rabeta. Mas é o que eu quero te dizer, isso aí não é novo. Não, já era pra gente ter aprendido algum mecanismo de alternativa. Exatamente, porque se falasse assim, não, aconteceu uma avó Soroca no meio de Viana, eu ia entender que era algo extraordinário e que aí a gestão municipal, estadual, federal teria que talvez se mobilizar. Mas eu estou falando de algo que é inerente nosso. Todo mundo sabe que em 6 meses como vai estar, em 6 meses também como é que não vai estar. Verdade. Então assim, a Praça da Bíblia. Entendeu? A gente parou, né, assim, do nada, mas a foto da Praça da Bíblia, então assim, é muito complicado.
A gente tem, novamente, 269 anos, mas assim, parabéns, de que forma? Entendeu? De que forma? Para onde a gente está caminhando? Tudo bem, essa história bem porque na região dos campos alaga e a gente vai fazer o quê? Entendeu? Não, essa é a visão mesmo, de tipo, a gente já era para ter pensado alternativas para esse tipo de questão, entendeu? Das estradas, os pontos, quais são os pontos críticos, o que podem ser feitos aqui. Por que isso acontece? Primeira pergunta, por que isso acontece? Porque toda vez quando a gente passa em tal lugar tá assim. Não, mas toda vez, então, qual é o motivo? Entendeu? Qual é o motivo? Não, mas o motivo é porque tem essa característica. Então, assim, se fosse algo extraordinário, Euríclides, eu acho que ninguém poderia falar nada. Todo mundo, como tem aquelas enchentes, ocasionalmente tem enchentes. Então, assim... Às vezes, uma das coisas que eu admiro muito no ser humano é a questão da infraestrutura. Eu vejo, na China, eles constroem pontes a, 500, 700 metros de altura. Ou então de extensão. Eu digo, cara, como é que o ser humano é capaz de construir aquilo e não é capaz de conseguir resolver, uma rua que o esgoto quebra todo ano, ou então uma estrada vicinal que rompe todo ano. Cara, a gente não é capaz de construir uma ponte numa zona rural que vive quebrando. Às vezes, a ponte, se eu não me engano, do Cajueiro, que o pessoal vira e mexe, eles estavam gravando lá, a ponte da Faveira. Então, tem certo lugar, a gente não consegue construir 20, 30 metros de uma coisa simples, em compensação em outros lugares. Se você for para Ouro Preto, uma dos lugares que você passa é entre as montanhas. E se você parar para olhar, então lugares extremamente altos que você está passando por uma rodovia. Aí eu digo, se o ser humano é capaz de construir isso aqui, por que a gente não consegue construir uma simples ponte para poder ela permanecer? Porque não adianta você construir algo que vai ser, como eu estou dizendo, vai ser imediato. Vai durar aquilo ali, resolve, pronto, mas no próximo ano já está lá quebrado, as cabeceiras quebradas e tudo mais. Mas é a força da natureza. Mas tem tantas coisas que a gente consegue fazer. Será que a gente não consegue perceber isso? Como está dizendo, todo ano acontece. Todo ano tem chuva. Todo ano tem sol. Em Viana, o lago seca, o lago enche. Então a gente tem que ter esse pensamento, tem que ter essa visão, entendeu? De quais são os pontos. Não é possível que, aquele ponto ali vai estar... Todo ano aquilo acontece. Não é possível que ninguém pensa, o que a gente precisa fazer para... Tu acredita que às vezes até o óbvio precisa ser dito? Mas assim, às vezes também, Euríclides, é muito melhor que se mantenha daquela forma do que eu resolva de uma forma mais efetiva. Porque todo ano eu vou ter que estar ali. Todo ano eu vou ter que estar lembrando, olha galera, eu tô fazendo tal coisa. Mas é triste quando você tem esse pensamento... arcaico, pequeno, entendeu? Se você for se você for uma pessoa que você vai resolver uma situação para sempre não, mas a longo prazo, eu sempre dizia assim, quem resolver a situação da água de Viana, eu acho que essa pessoa vai ser lembrada pro resto da vida. Fulano veio aqui, resolveu, nunca mais eu tive água suja nas minhas torneiras e tudo. Ou então faltou água na minha residência. Olha, tu lembra? Eu acho que ano passado faltou muita água. Todo ano. Pois é. Tem um período específico do ano que a gente já espera. Eu tô tentando lembrar qual é. Porque eu acho que estava tendo alguma coisa. Eu não sei se era... É novembro, não é? Eu nem lembro. E assim, puxando essa história da água, eu até conversando com uma pessoa, se você ver, parece que o sistema nosso de água, ele ainda é para uma cidade de 25 mil habitantes, ainda coisa que Viana era no início quando precisava. Hoje Viana já tem quase 60 mil habitantes, eu acho, se não mais. Eu olhei da última vez 50, eu acho que 2000 aí, por aí. Então, acho que estão ampliando agora, mas eu sempre estou batendo na tecla. Viana precisa de um outro sistema de água igual ou melhor do que isso, porque Viana está crescendo, principalmente daquela região da estrada da MA para frente até o São Pedro. Só você vê, tem até
áreas de venda de loteamentos para condomínio e tudo mais. Então, Viana está crescendo bastante para aquela região. Então, a gente tem que pensar em ter essa visão de expandir um outro sistema de abastecimento. Não sei se eu espero, né? O meu desejo é que com essa ampliação dê certo, mas a gente sofre com essa questão da água também, né? Não, Viana, aí como a gente voltamos a falar, 269 anos, mas assim, teoricamente, mais ou menos do que a gente está comemorando? Entendeu? A gente comemora o tempo de vida, a cultura, a parte histórica, mas assim, presente, entendeu? E de que forma? Porque como tu falou, uma coisa sou eu estou tendo elevados índices de tal coisa, estou com um desenvolvimento tal, mas quando está estagnado, então a gente está se enxugando gelo, a sensação que eu acho que é de insatisfação geral, você fica, né? Isso é verdade. Eu acho que a gente nunca deve se acomodar, até na vida, né? Nunca. A gente chegou nos nossos objetivos, a gente tem que melhorar os objetivos. Esse aqui é o ponto. A gente sempre tem que procurar novos desafios. E isso é para uma cidade também. O problema é que, tipo assim, a maioria dos gestores, ele se vê no limite de 4 anos. Eu tenho que fazer durante 4 anos. Não. As pessoas têm que entender que a gestão pública de uma cidade, ela é permanente. Ela não é na figura de uma pessoa física. Entendeu? Então você tem que estar procurando, mas não deu para fazer, mas deixa aquilo ali pronto para quem vier depois, continua aquilo que você começou. É assim que funciona. Não é que você tem que começar e terminar, não, mas pelo menos você tem que começar para os próximos continuarem ou terminarem, etc e tal. Mas a gente fica naquela visão de dizer assim, não, eu que tenho que fazer, eu que tenho que terminar. Porque... Eu que tenho que inaugurar, a foto tem que ser minha, ainda mais agora na época de rede social. Pois é, caramba, isso é essa visão assim, é a visão muito egoísta da pessoa. Muito limitada. Limitada, por isso. Entendeu? E aí, às vezes, as pessoas querem, assim, geralmente esse tipo de gente quer replicar no outro. E também quer que você seja a plateia que fica aplaudindo. Entendeu? Então, assim, não basta somente a gente estar insatisfeito, a gente ainda tem que bater palma. Bater palma, isso que às vezes eu fico imaginando. Se você tem uma crítica construtiva, não é só chegar e dizer assim, isso aqui tá errado, isso aqui tá feio, isso aqui tá isso, tá aquilo. Mas sim, chega, pessoal, isso aqui está errado. Mas eu acho que com esses planejamentos, isso aqui você consegue melhorar, atingir isso, etc e tal. Isso é uma crítica construtiva. Agora, quando você só critica, sem nem apontar uma solução, a crítica ela acaba perdendo sentido, porque vai ficar naquela mesmice. Não adianta a gente mostrar os problemas e não dizer assim, qual é a solução ou qual é o encaminhamento para aquilo ali poder melhorar, é isso. Então essa é uma crítica construtiva. E quando as pessoas não sabem aceitar esse tipo, eu fico preocupado, entendeu? A gente tem só que bater palma, fez uma coisa razoável, então não fez nada, a gente tem que bater palma, a gente tem que ficar calado, a gente tem que botar um zíper na boca e silenciar, não pode. Eu fico imaginando, se eu fosse eu queria ouvir as críticas, porque aí eu queria saber onde é que eu preciso melhorar, entendeu? E a questão de ponto de vista. O meu ponto de vista, às vezes pode estar certo, às vezes pode estar errado. A minha experiência de certas outras coisas podem me ajudar em certas opiniões, mas também pode me prejudicar. E assim é com todo mundo. A gente não está aqui para ter o mesmo ponto de vista, a gente está aqui para a gente pensar e ter canalizar. Exatamente. De uma forma civilizada. Justamente. Valéria, eu não acho correto tal coisa. Euríclides, tal coisa eu acho assim que não deveria ser essa. Eu acho que não está mais na época de falar assim, não, se ele não falou é porque ele está contra mim. Não, é porque ele não gosta de mim. Não é pessoal. Não, ou às vezes, tipo assim, Ana, tu dá uma palavra, tipo assim, tu dá uma opinião. Aí, só porque tu deu opinião, tu diz assim, não, eu vou falar o contra. Só porque tu tem uma opinião sobre algo. Eu digo, não, então isso aqui eu tenho que ser contra. E não deve ser assim. E sabe, quando eu vejo esse tipo de comportamento, eu vejo que é uma carência da infância muito grande. Porque é até uma pessoa infantilizada, independentemente da idade. Sim. Quando, às vezes, eu já tive muita situação em que eu tô conversando com a pessoa. Cara, a pessoa, às vezes, é engraçado que ela discorda a favor do meu argumento.
E aí eu não consigo, eu acho que eu cheguei nesse nível que eu olho assim, aí eu Larga de mão. eu largo de mão, porque eu já entendi que, na Que verdade, não vai render. não é sobre mim, Não. entendeu? É sobre ela, É. com os traumas da vida dela, com a imaturidade, mesmo tendo a idade que for, sobre ela. Aí, entendeu? Então, Não, eu fico. Se fosse eu, procuraria filtrar essas críticas e dizer assim: bora ver aqui qual realmente aqui tem fundamento, qual a solução, vamos trabalhar aqui para melhorar isso, para melhorar aquilo. É assim que funciona. Entendeu? Por isso que existe ouvidorias. Ouvidorias, a maior parte é para isso. Você receber elogios e críticas também. Ali você pega e filtra. Pô, estão me criticando muito por isso. Então eu tenho que fazer um trabalho para poder melhorar. que não nessa seja questão. de uma forma punitiva, mas É. educativa. Euripides, eu acho que nosso tempo já encerrou, mas está até mandando mensagem aqui para mim. Eu te agradeço muito. Sempre a tua presença é muito bem-vinda. Tu sabe o carinho que eu tenho por ti, que o Lebert tem por ti, que toda a Viana tem por você. Você é realmente prata da casa. Também fico muito feliz, porque a gente compartilha desse mesmo tipo de pensamento. Aquele vídeo lá, até conversei com o Reinaldo, né? Mandar mais um beijo para ele. É que a sensação que passa é porque tá todo mundo unido em prol do futuro de Viana, entendeu? Assim, não tem uma questão, por exemplo, de disputa, ou então, eu não gosto de Euríclides, a Euríclides não gosta de mim. Não, a gente gosta de Viana, a gente quer trazer nossos filhos para brincarem aqui, para visitarem aqui, terem uma bagagem cultural, que a gente quer ter alguma coisa, então a gente vai caminhar para isso. Gostei muito, eu acho assim que, eu acho que nosso ponto de vista está correto. Eu acho. Pode ser que esteja errado. Pode. Não, eu que agradeço o convite e tudo. É sempre bom estar participando, batendo papo com vocês aqui, né? Contigo, com o Lebert, que esteve aqui da última vez. Ter essa linha de raciocínio, porque, tipo assim, não é um bate-papo com conteúdo, com riqueza, de tipo assim, e descontraído também. Porque a gente consegue passar por várias vertentes, não fica aquela coisa monótona, chata só de um tema. E assim, questão de Viana, eu tenho que parabenizar a minha cidade, né, pelo seu aniversário no dia 8 de julho, 269 anos, agradecer muito, eu tenho muito orgulho de ter nascido lá, eu tenho muito orgulho de ser de lá, sempre falo. Eu nunca escondo minhas origens de onde eu nasci, do que eu sou. Por mais onde eu esteja no mundo, eu viajando, eu sempre digo, levo minha bandeira do Viana para onde estou. Agora tenho a camisa, levo também meu uniforme de viagem. Porque assim, acho que as pessoas têm que saber, conhecer também. Viana faz parte da minha identidade. Entendeu? Isso é fato. Isso eu não nego nunca, jamais. Às vezes as pessoas dizem, mas é cheio de problemas, cheio de dificuldades e tudo mais. O que tem lá? Eu digo sim, mas é a minha casa. Entendeu? Não é o fato de eu viver numa cidade que é cheia de problemas que eu vou deixar de convidar as pessoas para participar. Não e assim, a gente sabe que a gente tem essa visão de futuro. E é uma coisa que a gente tem essa ideia e que não depende só da gente. A gente tem a semente, mas é todo um conjunto de pessoas pensando no futuro melhor. Então a gente sabe disso, independente das correntes aí e tudo. Mas se você não botar o desenvolvimento na frente, não adianta de nada. Eu quero desenvolver, só eu quero ter progresso, desenvolver e tal. Aí, como eu estou dizendo, a gente aí tem uma visão muito egoísta da parada. E eu acho que Viana merece estar com 269 anos, era para estar num patamar muito maior do que ela está no momento, entendeu? Tem potencial para isso e a gente vai lutar para que aconteça. Que a gente chegou naquela situação, como eu falei ainda agora, a gente chegou não tem ponto de retorno. Ou literalmente, ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Então é isso. Até o próximo sábado. Eu vou tentar pegar o Lebert no próximo sábado para entrevistá-lo agora como, né? Não mais como colega de bancada, mas como entrevistado. Fica o convite para você vir de novo, inclusive. Sabe que é só você comentar, você manda. Aí... Pois então, sábado tu já sabe, entendeu? Já está aqui registrado. Sábado, meio-dia. A gente está aqui na TV Alternativa, no YouTube da TV Alternativa, na Rádio Sacoan.
e também tem reprise eu acho que na de São Bento e na Maracu também. Então, assim, tá aberto para você. Você já sabe, tem uma cadeira sobrando aqui se você quiser, entendeu? É da casa. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Um abraço, um bom final de semana para todos.